A paz, queridos, que o Senhor possa abençoar sua vida abundantemente. Gostaria de convidá-los a estar aqui conosco na Igreja Cristã de Alphaville, em nossos cultos. Quero passar para vocês agora a proposta da visão que nos foi concedida por Deus, que é a reforma espiritual. E o que se trata? Reforma espiritual. Basicamente, é voltar à essência. Por isso, o próprio termo reforma é formar de novo. Vejam a maneira de como iniciou-se a igreja primitiva, ou dos primórdios, como queiram. Vemos, conforme Atos, capítulo 2 ao capítulo 5, que ali havia abundância, a começar da própria presença de Deus. Não haviam necessitados, porque todos eram supridos. A graça de Deus era intensa. Deus mesmo ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos. Não como hoje, que o crescimento em muitos lugares é verificado pelo número de pessoas que migram de outros ministérios. Portanto, não se trata de um crescimento real, mas fictício. Ali havia um poder tão tremendo que todos os que se achegavam de regiões circunvizinhas com enfermidades eram curados. Notem que coisa maravilhosa, todos eram curados. Não saía ninguém que não tivesse sido curado. Justamente porque a unção era de grande impacto. As famílias viviam muito bem no que tange a própria comunhão, porque era verdadeira. Todos os dias partiam pão com alegria e singeleza de coração, em casa e no templo. A oração desta igreja era poderosa, como está lá em Atos 4, de 24 a 31, a ponto de tremer o chão onde eles estavam reunidos. Os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição de Jesus. O temor de Deus era eminente naquela igreja. Hoje, nós não vemos o temor de Deus como havia lá. As pessoas fazem as coisas de qualquer jeito. Não há um mínimo de temor às vezes. Queridos, vemos hoje em dia que muitos ministérios estão enfermos em suas próprias bases e, consequentemente, milhares de vidas adoentadas, tanto espiritualmente como literalmente, sobretudo em suas próprias famílias. Vemos os divórcios campeando, adultérios, libertinagem de diversas formas, bem como corrupções de toda espécie. O mundo invadindo o povo de Deus. E não ao contrário, a igreja invadindo o mundo como fermento. O que precisa acontecer não está acontecendo. Essa igreja implantando o reino de Deus poderosamente em muitos lugares. Não estamos querendo propor uma volta à essência por nossa própria força. Entretanto, é um impulsionar do Espírito que está nos levando a ela de volta. Também não estamos impondo um julgamento às igrejas ou ministérios, pois também temos falhas, sim, porque ainda não somos perfeitos. Mas sim, buscarmos na simplicidade de Cristo este regresso à essência. O que tem acontecido em nosso meio é esta reforma, porque é uma unção que Deus tem derramado. O próprio termo, como eu já disse, formar de novo, permitir que Deus imprima em nossos corações as motivações corretas, apresentando a Ele um coração aberto, despojado. Estamos praticando a ceia com mais constância em todos os domingos e também com maior frequência nas casas, porque há um poder tremendo na ceia, que é a própria purificação, as pessoas se apresentando diante de Deus, confessando seus pecados, manifestando um coração que quer a cura e quer a libertação. Como nós vemos também em Atos 4,32, era um só coração e a alma de todos os que criam. Isso era unidade. Também temos um trabalho com as comunidades carentes, que é justamente ir aos necessitados, levar essa ajuda a eles debaixo do poder de Deus. Também, Ministério das Famílias, buscando a cura de casamentos e lares,
para que não hajam divórcios e um sofrimento desnecessário com muito trauma na vida dos filhos. O ministério também que nós temos introduzido é o ministério da superintendência, como havia na nação de Israel em muitos reinados, com o objetivo de cuidar das finanças da igreja, que é o reino de Deus, evidentemente, para que se evite os escândalos nessa área, como temos visto em muitos lugares. E hoje somos o Israel de Deus, como Paulo frisa em Gálatas capítulo 6. Portanto, trata-se de uma cultura do reino e Deus não vai eliminar isso. Temos também o ministério do louvor, jovens, adolescentes, intercessão, cura e libertação, levar esses jovens, adolescentes a uma verdadeira adoração como sacerdotes da adoração. Temos buscado incessantemente o desenvolver o ministério de aconselhamento, como existia no tempo dos juízes em Israel. Temos também procurado buscar constantemente o poder dos milagres e maravilhas, como houve lá no começo. Enfim, em cada área, em cada ministério, principalmente no profético e no apostólico, que é onde está a essência, no sentido da verdadeira paternidade, para que haja de fato o governo de Deus numa cidade, numa região e mesmo numa nação. Estão faltando verdadeiros pais na igreja. Por isso, temos observado tantos conflitos e desordens no reino espiritual. Lá, a igreja começou no fundamento dos apóstolos e profetas, como está em Efésios 2:20. Temos presenciado já muitíssimos testemunhos. Não somos os melhores e nem temos a pretensão de sermos. Mas esta reforma que está vindo poderosamente, não só no nosso meio, mas em muitos lugares no mundo, é o poder de Deus que vem sendo derramado para que aconteça uma restauração eficaz, uma restauração verdadeira. Vai começar a acontecer a revelação dos filhos de Deus na terra. Como diz lá em Romanos 8,19, a criação geme na expectativa da revelação dos verdadeiros filhos de Deus. Não obstante, creio, como diz em Eclesiastes 7:8, que o final é muito melhor do que o começo, pois sabemos que estamos mesmo no tempo do fim. Venha nos visitar pessoalmente no endereço que é Avenida Doutor Dibsauaia Neto, 1150, Alphaville, Barueri, São Paulo. Venha fazer parte desta família de Deus. Estamos aguardando a sua visita. Deus os abençoe poderosamente.